Galo cantou alto, Rezendão no Campeonato Brasileiro, Nath Fiuza. Um jogo muito consistente. Se dizia que o Galo jogava no limite, né? Aquela vitória de 1-0, de 2-1, muito sofrimento, com o Everson geralmente sendo o melhor em campo. Ontem o melhor em campo foi o Coelho. Ontem o Galo não deu chances ao Grêmio. Um grande jogo. Galo ganhou, Nath Fiuza. É verdade, viu, Thiago? Foi um grande jogo do Atlético, uma vitória muito consistente. A gente vinha falando aqui, né? O Atlético tá crescendo, o Atlético se ajustou na sua defesa, o Atlético tá se tornando um time cada vez mais confiável. Os resultados foram aparecendo. Nada melhor para dar tranquilidade no dia a dia do que os resultados, do que as vitórias. E o Barba vinha conquistando isso. Em uns jogos com mais dificuldade, em outros de uma maneira um pouco mais tranquila. O elenco continua tendo as suas limitações. Não foi essa vitória de 3-0 que muda isso, mas acho que o que muda é o crescimento individual de atletas que podem render mais. Quando você tem um time que coletivamente é estruturado, é organizado, um time que naturalmente já sofre menos gols, então ele já está ali mais próximo de vencer seus jogos, é mais fácil para esses jogadores se destacarem. E o Atlético, dentro do elenco que tem, precisa do Coelho na sua melhor versão, do Minda na sua melhor versão, do Cassierra na sua melhor versão, do Bernard a mesma coisa. E quando você consegue dar uma estrutura coletiva para esses caras se destacarem, o Atlético vai conseguir fazer seus resultados. É claro que, né, o Grêmio é um time que tem muitas dificuldades, não assustou, não impôs problemas ao Atlético, mas acho que isso passou muito também pela postura do Galo. Um time organizado defensivamente, um time que quis jogar, que quis fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, teve chances pro quarto, pro quinto gol. E quando você tá jogando dentro de casa, mostrar esse apetite ali pro seu torcedor é muito positivo. E agora ele conseguiu, né, o Eduardo Domingues, não vencer só de 1-0. Teve gol pra todo mundo e é um resultado que dá moral aí pra sequência da temporada. O Galo tá crescendo no momento certo. Ainda tem ajustes, o Cassierra precisa melhorar o seu desempenho individual, porque o Atlético precisa dele como esse homem-gol. A expectativa de daqui a pouco o Fred nesse meio-campo, o Castanho que já estreou bem ontem, acho que não demora, vai ser titular, e aí o trabalho vai andando também, e é importante que o time continue evoluindo, porque os desafios daqui em diante só vão ficando mais difíceis, né? Mérito do Barba, aproveitou bem a pausa, deu uma cara pra esse time do Galo, hein, Ale? E a gente falava muito sobre isso durante a Copa do Mundo, né? Já que não tinham chegado ainda grandes reforços, agora tem a chegada, além do Castanho, do Fred principalmente, mas que não tinha grandes contratações, que o trabalho do treinador seria o mais importante. E eu vou te falar, acho que pouca gente aproveitou tão bem essa pausa, essa intertemporada, como o Atlético, né? São 9 jogos sem perder por todas as competições, 8ª colocação, se aproximando ali do grupo dos primeiros, classificado na Copa do Brasil, encaminhado na Sul-Americana, então as coisas vão muito bem, obrigado. Ele está aproveitando melhor o grupo que ele tem de jogadores, tem a perspectiva ainda de melhora com a chegada desses 2 reforços, para não dizer que tá ideal, que tá tudo perfeito. Acho que ainda falta um atacante, né, um fazedor de gols para ajudar ainda mais o Atlético, mas tá tudo muito bem, obrigado até agora. Claro, os jogos decisivos estão por vir, mas por enquanto tá tudo como se fosse numa lua de mel, hein? Pro Atlético tá tudo muito bem. O Barba, a torcida e o Atlético muito bem, obrigado, viu, Thiagão? Você falou do fazedor de gols, o Cassierra ontem na trave, foi quase que ele desencantou, mas ainda não foi dessa vez. Você não confia que ele pode ser esse fazedor de gol? Eu tava, se tiver uma outra alternativa, também para ajudar, né? Porque são 3 competições também, né? Então vamos ajudar o homem, né? Mas de qualquer maneira ele é bom jogador, só que tá numa fase de inimigo do gol, né, Thiagão? Já teve reapresentação do Galo, agora o foco é Copa Sul-Americana, o jogo da volta pode até empatar depois de 1-0 em Bragança Paulista. Quarta-feira, Arena MRV lotada, hein? Para esse jogo, 7h da noite, Galo e Bragantino. O técnico Barba Domingues, que está esperando o Fred, que tem chegada prevista para quarta-feira aqui em Belo Horizonte. Já teve a estreia do Kevin Castanho. São jogadores importantes para a sequência da temporada. Castanho e Borbas não poderão jogar Copa Sul-Americana. Ontem ele poupou titulares. A tendência é de força máxima para o duelo de mata-mata vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana, Thiago. O Atlético
tá encaixado, Ale, e fisicamente permitindo ao Barba tomar boas decisões para esse jogo quarta. O Bragantino conseguiu um bom resultado, né? Empatar com o Furacão fora de casa chegou a ser até surpreendente, mas o Atlético tem administrado muito bem o seu elenco, né? Ele deixou o elenco um pouco mais largo, né? Com mais opções, a partir do momento que ele voltou a aproveitar alguns jogadores que estavam meio de escanteio, assim, né? Então, acredito que também pela confiança, né? De uma invencibilidade de 9 partidas, o time se recuperando muito bem no Brasileiro, encaminhado aí na Copa do Brasil e também, evidentemente, pensando na Sul-Americana contra o Bragantino, eu acho que tem tudo para ele colocar um time saudável, um time forte e confirmar a sua classificação à próxima fase. Porque o Galo ganhou muito de 1-0 só e o Barba conseguindo organizar defensivamente o time e conquistar esses resultados aí apertadinhos. E a brincadeira era, passou de 1 é basquete. Então ontem foi basquete com cesta de 3, né? Você fala outra coisa. Assim, passou de 1 é bagunça, né? É quase isso. É quase bagunça, isso que você fala. É ninguém é de ninguém, é quase Exatamente. isso. Pois é, mas enfim, tivemos a estreia de Kevin Castanho, Gil. O que você achou do jogador colombiano? Jogador que chega para ocupar certamente em um futuro próximo à titularidade da camisa 5 do Galo, né? Não tenho dúvida. E eu vou tentar me conter aqui para não me empolgar demais. Ontem você tava úmido. Não, mas eu só não, né? Todo mundo que analisou o jogo do Castanho, apesar do pouco todo tempo... mundo que cobra um primeiro volante há 3 anos no Galo. Tá louco, entrou muito bem. Parecia que já tava aí há um tempão. Você falou de 10 dias aí, né? Foi. Mas assim, não dá pra dizer quantos treinos ele fez, mas não importa. Se fez 10, ainda tá pouco. Não foram 10 treinos, lógico porque que não. assim, Tava viajando, pô. Nesse meio tempo o time titular viajou 3 semanas, 3 jogos, né, fora. Eu acho que ele entrou muito bem, é aquilo que a gente espera, um jogador de meio campo que morde o tempo todo, que toma a bola, que recupera, tem um bom passe, rápido, objetivo, passes progressivos, passe pra lateral, passe pra meia, passe que busca o ataque, não é aquele passe lateral, todo mundo reclama, né? O Franco tem a qualidade dele como marcador, mas essa virtude, essa qualidade, o Castanho mostrou que tem de fazer esses passes também, de acelerar o jogo em direção ao campo do adversário. E eu gostei, cara. Eu gostei. Acho que o Atlético precisava de uma peça assim. Tomara que se adapte rapidamente, né? Que tome conta ali da posição. O Atlético vai ganhar muito. O meio campo do Atlético vai ficar muito forte, cara. Castanho, Maicon joga muita bola também. Pelo amor de Deus, daqui a pouquinho eu tenho o Fred. Eu tô empolgado com o primeiro volante, Guinho. Mas não é só o primeiro volante que vai resolver o problema do Atlético, Gilbert. Mas ajuda muito. Resolve um dos problemas do Atlético, né? Inclusive, delegado, depois do jogo eu perguntei para o técnico Eduardo Domingues sobre a questão da defesa, que é um outro problema do Atlético após a lesão do Lianco, né? E perguntei a respeito da confiança dele nos zagueiros que ele tem no elenco e se o número de opções que ele tem é o adequado, e se o Atlético iria desse jeito. Quando eu perguntei da confiança nos zagueiros, não assim questionando a titularidade ou questionando, mas principalmente o volume de peças que ele teria à disposição. Eu falei, não, eu respondi isso no jogo passado, mas no jogo passado ele não tinha ainda confirmação da lesão do Lianco, o que era especificamente o prazo. E ele confirmou que vai atrás dessa peça, que vai atrás de zagueiro aí nesse período próximo. Não sei se vai conseguir encontrar, Gilbert, dentro da política do Atlético, do não investimento, ou do que sobra em termos de verba disponível para contratar, né? Não sei se vai contratar o zagueiro do jeito que ele quer. Mas eu acho que o Atlético também tem boas peças, tem que, em algum momento, dar oportunidade pro Vitão, porque senão a gente nunca vai ver o Vitão jogar. Já era para ter dado, né? Tem o Xavier também, que é um zagueiro no sub-20 que tem condição também de jogar, já tá bem avançado, assim, em termos físicos e em termos técnicos e táticos, é fácil de pegar. Mas é uma peça que precisa, porque você tem zagueiros frágeis fisicamente, quando a gente fala, principalmente em termos de lesão, que é o Lianco e o Léo Duarte, né? Então o Atlético deve ir atrás desse nome, de acordo com o técnico Eduardo Domingos. Inclusive hoje pela manhã, o Jorge Nicola, que é o nosso colunista de mercado, ele trouxe mais a respeito desse assunto. Vamos ver o que o Nicola falou. Zagueiro no Galo, essa virou a pergunta do milhão para o torcedor do Atlético. Barba foi questionado nas duas últimas entrevistas coletivas sobre o tema. O Iguinho chegou até a falar a respeito, né? Deixa eu trazer uma posição de um dirigente importante do Atlético com quem conversei antes de gravar esse vídeo. A verdade é que o Galo ainda não tem uma posição definitiva sobre essa situação. Existe a intenção por parte da comissão técnica em trazer mais um zagueiro, só que a diretoria trabalha também com o lado financeiro.
E hoje o Atlético se entende sem capacidade para fazer grandes investimentos. Daria para trazer um zagueiro útil, sem pagar nada, apenas pelo salário? Qual seria o salário? Então, a verdade é que, quando eu perguntei se virá zagueiro, a resposta foi: estamos avaliando. A gente quer entender como é que o Vitor Hugo vai se sair, em especial os 3 meninos da base que têm treinado no time principal, o Lemos, o Samuel e o Vitão, que chegou aí para o banco de reservas na vitória por 3-0 contra o Grêmio. Ô, Gilbert, eu, assim, até conheço bem os jogadores da base e eu acho que o Xavier está mais preparado que o Lemos e o Samuel. Mas, enfim, se o Lemos e o Samuel estiver agradando ao treinador, que bom e que eles joguem muito. Agora, assim, o Atlético ele não pode cometer erros que no passado levaram ele ao caos financeiro. Então, o Atlético tem um orçamento que trabalha com o clube. Você acha que vale algum esforço, alguma medida diferenciada para trazer um zagueiro, ou se você tiver que escolher ali, é melhor tentar ir atrás de um atacante? A informação que eu tenho, que eu obtive a janela está aberta até o dia 11, se pintar a oportunidade nós vamos trazer, mas o Galo não vai fazer esforço não, velho. Entendemos que oportunidade é aquela Bastante particular, sem custo, né? Não quer dizer que seja um jogador sem contrato, pode ser pegar um empréstimo de algum jogador aí que não está sendo aproveitado. A gente falou muito sobre isso ontem, eu acho válido sim, viu, Guinho? A gente comentava sobre a capacidade do Barba de mudar esse time do Atlético, da água para o vinho. Claro que ainda é cedo, precisa de sequência, precisa de seguir mostrando evolução, resolver alguns problemas que o Atlético tem, por exemplo, com seu centroavante, com seu camisa 9. Ontem a gente viu o time todo tentando fazer o Cassierra acabar com o jejum. Depois do terceiro gol, todo mundo só quis achar o Cassierra. Buscar o Cassierra. Mas eu acho que o Barba merece, sabe, uma peça ou outra, que a gente sabe que ele já pediu publicamente, pediu numa entrevista coletiva, falou de número de contratações que ele esperava durante a Copa. Acho que ele merece, cara, e o Atlético precisa. Durante a entrevista, você fez a pergunta e ele, olha, depois que soubemos do tempo de recuperação do Lianco, passamos a conversar e vamos sim discutir essa questão da contratação, porque é muito tempo, o Atlético perdeu o melhor zagueiro por 2 meses. Então, aí, Guinho, mas também ninguém está sugerindo que o Atlético vai fazer loucura, não, vai gastar o que não tem, não. É dentro da possibilidade, da oportunidade de mercado. Tem algumas. Se você tiver que trazer outro Vitor Hugo por 2 anos de contrato. Não. Mas quando você traz aí. Aí já errou, Mas quando você traz zagueiro, quando você traz zagueiro para compor dentro de oportunidade assim. Não. Desse nível, não entendeu? É para compor, cara. Você tem que trazer para resolver. Você tem que lembrar que. Mas quem resolve já tá machucado. Para compor, você tem os da base. E eu acho que tem que compor com os da base. E numa oportunidade, quando for poupar jogadores, pensando em avançando nas Copas, bota o garoto pra jogar, bota um dos meninos pra jogar ao lado do Tressolde. Põe ali, por exemplo, um jogo de 3-0. Sim. Põe um dos meninos, entendeu? Pra eles já começarem a pegar a casca, né? É o que eu penso agora. Eu também acho isso. Pra definir clássicos contra o Cruzeiro, 2 jogos difíceis contra o Cruzeiro, próximas fases, se Deus quiser, da Copa Sul-Americana, tem que ter um pra chegar e jogar. Esperto, vocês ficam aí com esse negócio, é o Red Bull, não sei o que, tem que ficar veiaco, filho. Abrir o olho até no branco, porque vai ser jogo complicadíssimo. Os jogadores do Galo já voltaram aos treinamentos na manhã desta segunda-feira, Gilberto, com mais um problema pro técnico Eduardo Domingues, né? O Igor Gomes deixou o gramado ainda no primeiro tempo ontem. Ele reclamou de uma pancada no pé direito. Vai passar, ou está passando nesse exato momento agora por avaliações médicas, exames de imagem. Imagino que à tarde ou no mais tardar da manhã a gente tenha notícia do que aconteceu com o Igor Gomes. Mas do jeito que ele saiu manquitolando ali, né, um trauma no pé direito importante aí para a sequência do Igor Gomes, quando ele vinha vivendo um bom momento, né, um pecado. Eu lamentei muito Igor a Gomes. Também acho, cara. E ele leva as mãos, padrinho, no rosto na hora que ele cai. O jogador já sabe, né? Já sabe que deu ruim, velho. Não tá aguentando pisar, né? Enfim. Mas um problema para quarta-feira também, o Barba não conta com o Castanho, que ele não chegou a tempo de ser inscrito para as oitavas de final da Sul-Americana. Numa eventual quarta de final, ele já vai poder participar, Gilbert. Em relação ao Fred, Gilbert, ele chega na quarta-feira em Belo Horizonte, na parte da manhã, e a gente fica no aguardo ainda da assessoria de comunicação do clube comunicar como que vai ser a logística desse desembarque, porque vai ser no hangar fechado, não vai ser no saguão
de passageiros do aeroporto da Pampulha. Ele chega, vem no voo, no jatinho. Cargueiro, né? Em um dos jatinhos do vovô, né? E a gente fica nesse aguardo, inclusive, dependendo se pá, Gilberto Campos, faremos o 98 Futebol Clube ao vivo, direto do aeroporto da Pampulha, após a chegada do Fred a Belo Horizonte. E dificilmente ele não estará em campo no final de semana, Gilberto, porque já tem um acerto entre os clubes, né? A documentação, imagino que o pessoal lá do departamento técnico do Atlético já esteja trabalhando nela desde sexta-feira. O João Paulo aí correndo para regularizar o jogador. Então eu imagino que a estreia do Fred possa ser já no jogo contra o Internacional em Porto Alegre. Sério? Não quer dizer que ele vai ser titular, mas ele já pode de repente viajar e estar à disposição para jogar alguns minutos aí. Fala, massa, passando aqui rapidinho para agradecer vocês pela companhia, muito obrigado a vocês. Peço o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E antes de eu sair também, quero deixar aquele convite para você que está chegando agora, ainda não conhece o canal e ainda não se inscreveu. É atleticano ou atleticana, foi indicado por um amigo ou pelo YouTube, ou se caso caiu de paraquedas, deixe o convite para estar se inscrevendo, ativa o sininho de notificação e deixe o seu like. Muito importante, tá? O like vocês ajuda demais o canal continuar crescendo. E fiquem à vontade aí para estar deixando a opinião de vocês em relação ao que foi falado aqui no vídeo, né? Vocês concordam ou não concordam? Se é uma boa ou não é, deixe aí o comentário de vocês sobre o Fred, sobre o Kevin, em relação do Galo contra o Bragantino, né? Aí na Sula. E fica à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá? Notícia aqui é todo dia, para quem não conhece, todos os dias tem notícia do Atlético Mineiro nesse canal. E também apenas notícia do Atlético Mineiro, para quem não conhece. Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão gostar aí, que só tem notícia do Galão, tá bom? Então, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos pela preferência, tamo junto, massa. Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aí pra estar jogando aqui no canal pra vocês o mais rápido possível para informá-los. Um forte abraço, tamo junto. Valeu, massa.